Eu vou mandar as aulas em partes, assim, né? Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Ah, tá apresentando aqui, hein? Pronto. Confirma, por favor, alguém, se vocês estão vendo o slide aí. Tá sim, tudo ok, não. Valeu! Então, bora lá. Outra maneira, pessoal, que existe de comprometer a absorção, né, do fármaco ou do nutriente seria a administração de fármacos que comprometam a atividade peristáltica, né? Então, vocês bem sabem que o alimento, ele depois que entra no estômago, reage lá com o ácido clorídrico e entra no intestino, ele passa a chamar de quimo, né? Mais ou menos isso aqui que a gente está, né, demonstrando nessa imagem aqui, sofrendo esse deslocamento aí pelas contrações involuntárias dos músculos lisos intestinais, né, que são comandados pelo sistema nervoso autônomo parasimpático. E uma vez que a gente tem a presença do alimento, esses movimentos eles tendem a ocorrerem de forma, né, mais acelerada. Tá? Então, existem medicamentos que aumentam a peristalse, né, chamados de procinéticos, e a gente tem os medicamentos que reduzem o trânsito intestinal, que são os chamados medicamentos constipantes, né? E aí, pessoal, vamos supor aqui que o paciente ele está tomando loperamida, dimenidrinato, que é o Dramin, ou ele é usuário de amitriptilina crônico, seja porque ele tem dor de cabeça, enxaqueca, né, crônica, ou seja porque ele é um tratamento antidepressivo, né, que utiliza aquilo ali, né, durante um longo período de tempo. O Imosec não, né, o Imosec cronicamente não tem indicação, ele é mais a curto prazo mesmo, utilizado em caso de diarreias agudas, mas a amitriptilina, ela gera uma tensão maior justamente porque ela pode ser utilizada de forma crônica, né, ou seja, principalmente se for um paciente depressivo. E isso aí traz constipação naturalmente, que a constipação, ela reduz a movimentação peristáltica, que tende a promover um aumento da absorção do fármaco na região intestinal. Tá? Então, veja, eu estou reduzindo a peristalse, eu estou aumentando o grau de absorção do fármaco naquele local. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim? Então, isso tem que ser avaliado, né? O fármaco ele não tem que ser mais absorvido do que ele é proposto a ser. Talvez essa absorção maior esteja provocando sempre um efeito maior do que o necessário, e isso pode provocar, sim, efeitos adversos, efeitos tóxicos. Né? Então, sempre ter cuidado com relação ao uso de algum fármaco quando estiver na presença de amitriptilina, tendo visto que esse antidepressivo causa constipação. Enquanto que o contrário, o aumento da atividade peristáltica, ele pode ser um pouco mais prejudicial, tendo visto que ao aumentar a atividade cinética do intestino, eu diminuo o grau de absorção do fármaco ali no local, tá? Ou seja, eu estou acelerando os movimentos peristálticos, eu estou acelerando a saída do fármaco, a saída dos alimentos, reduzindo a absorção deles. Então, medicamentos como bisacodyl, né, o lactopurga, eles não são utilizados cronicamente, né? Lactolivre, supositório de glicerina, Plasil, todos esses medicamentos não se tem um histórico de que os mesmos eles possam ser utilizados em um tratamento de longo prazo, o que é uma vantagem, né, para a gente que está, para vocês que estão clinicando, né? Então, essa preocupação do aumento da atividade peristáltica é menor, uma vez que não existe medicamento que seja procinético, né? E que aumente a atividade peristáltica e seja utilizado cronicamente, né? A gente pode ter o uso dele em curtos prazos e que durante esse curto prazo é que eu vou ter essa interferência. Então, o que continua sendo preocupante. Já pensou, vai utilizar, sei lá, supositório de glicerina durante 30 dias para poder fluidificar melhor as fezes, né? A glicerina, que é um diarreico osmótico, né? Ele atrai água para a região
da ampola retal, dessa maneira facilitando a fluidificação das fezes. Então eu posso... Renan, Oi, pode falar. desculpa interromper a aula. Não, É, pode é dizer. porque Emeline é uma aluna, aí pediu Certo? para avisar que está tentando fazer o computador pegar para voltar para a aula, Tudo bem. viu? Aí ela disse, Certo. Emeline, avisa o professor, Sem tá? problemas. Eu só vou fazer a chamada ao término, né? No final da manhã, eu faço a primeira chamada. Aí, se ela conseguir entrar até lá, tudo bem. Sem problema. Tá, joia. Tá? Obrigada, viu? Nada. Então, assim, vamos supor que o paciente está tomando um supositório de glicerina, um tratamento aí para constipação durante um mês. Então, durante esse mês, certamente, ele vai ter um prejuízo na absorção de medicamentos, né? Porque eu vou ter um aumento da excreção dos mesmos, já que ele acelera aí o trânsito intestinal, né? O trânsito peristáltico. Então, tem que se ter um olhar mais específico para esse período em que ele está usando. Mas isso vai ser muito mais difícil de acontecer. Mas lógico que eu menciono, porque quando vocês vão estudar aquele artigo de drogas e interações que eu mencionei no início da aula, ele vai ter um tópicozinho sobre alterações no esvaziamento gástrico. E eu posso ter dois tipos de alterações. Aquele que diminui a peristalse, aumentando a absorção do medicamento, e aqueles que aumentam a peristalse, certo? Reduzindo a absorção, certo? Ou seja, diminuiu a peristalse, aumenta a absorção, aumentou a peristalse, diminui a absorção do fármaco. Alterações na permeabilidade à membrana. Então, mostrei para vocês, quando eu falei de absorção, na aula anterior, eu mostrei a constituição da membrana plasmática. Eu disse, olha, gente, ela é formada aqui de fosfolipídios, tá? E fosfolipídios esses que apresentam uma característica anfotérica, ele tem um pouco de polaridade na região fosfato, ele tem predominância em características apolares por causa dos seus ácidos graxos, ou seja, quando eu me refiro à membrana, eu me refiro a uma constituição química apolar. Substâncias apolares atravessam bem a membrana, são bem absorvidas. As substâncias polares, ou seja, que têm semelhança com a água, semelhança química com a água, elas não são tão bem absorvidas pela membrana, né? Porque são naturezas químicas diferentes. A membrana é apolar, passa substâncias apolares com facilidade. A membrana, sendo apolar, não passa substâncias polares, beleza? Então, por exemplo, a água tem dificuldade de atravessar a membrana. Partindo desse princípio, a gente tem substâncias químicas e nutrientes que são polares ou apolares, e isso vai se manter, né? Os medicamentos apolares são melhores absorvidos, os nutrientes apolares são bem absorvidos, né? Vamos pegar como exemplo aí as vitaminas, vitamina A, D, E e K, que são vitaminas lipossolúveis, elas atravessam bem a membrana, tá? E os fármacos, mesma coisa. Se eu tiver um fármaco lipossolúvel, ele vai ser bem absorvido. Agora, imagina só o seguinte, o paciente, ele está tomando diazepam, certo? Ele é um ansiolítico, tá? O diazepam, ele pode ser um anticonvulsivante, ele pode ser um ansiolítico, enfim, vai depender da aplicação. Mas supondo que o seu principal uso é como ansiolítico, um medicamento que diminui a ansiedade. A ansiedade é um problema neuronal, né, no sistema nervoso central. Então, eu preciso que o diazepam tenha acesso ao meu sistema nervoso central. Meu sistema nervoso central é protegido por barreiras extremamente lipofílicas, extremamente apolares, que são a barreira hematocefálica. Então, para que o diazepam ele seja distribuído para esse local, ele tem que ter uma configuração o quê? Apolar. Então, ó, medicamentos que atuam no sistema nervoso central, carbamazepina, fenitoína, canabidiol, diazepam, que tem um perfil aí, esses quatro em comum, que é o perfil anticonvulsivante, tá? Eles precisam ter acesso ao sistema nervoso central, então eles são fármacos o quê? Apolares. Fármacos apolares, pessoal, eles tendem a ser melhor absorvidos na presença de alimentos e alimentos que, obviamente, sejam o quê? Lipídicos, de origem lipídica. Então, por que de origem lipídica? Porque a gente libera o suco biliar, né, no caso, os sais biliares que estão presentes nessa secreção, para emulsificar
as gorduras. O que significa emulsificar a gordura? Significa isso que vocês estão vendo nessa imagem aqui. Eu tenho aqui, ó, ele fala assim, ó, um glóbulo gorduroso, né? Então, imagina que isso aqui é a gordura como ela chega no nosso intestino, tá? Ou seja, eu preciso fazer com essa gordura a mesma coisa que eu faço com as proteínas. Eu quebro as proteínas em aminoácidos. Eu quebro os carboidratos em monossacarídeos. Eu quebro os RNAs e DNAs em nucleotídeos para que eles possam ser bem absorvidos. Eu tenho que emulsificar as gorduras para que ela seja absorvida. Emulsificar significa eu pegar esse sal biliar e reduzir essas partículas de gordura em partículas menores que sejam capazes de serem absorvidas. Ou seja, eu emulsifiquei a gordura. Então, o sal biliar ele vai ser liberado mediante o quê? Mediante esse constituinte lipídico, né, na região intestinal, local onde vai haver a liberação da bile. Então, conforme eu me alimento de produtos lipídicos, eu vou ter a liberação dos sais biliares. Então, se esses medicamentos eles estão presentes no local onde tem liberação do suco biliar, consequentemente, eu estou emulsificando essas substâncias que são lipídicas também, facilitando a absorção delas. Facilitando não. Aumentando a absorção delas. Porque elas já são bem absorvíveis. Porque a natureza delas é lipossolúvel. Mas se eu emulsifico elas, mediante a presença dos sais biliares, eu estou aumentando ainda mais a absorção. Então, existe até um caso clínico que eu li na internet de um paciente que utilizava um anticonvulsivante desses, convencionais, sabe? E que ele não estava obtendo um resultado adequado, certo? E pensou em passar para o canabidiol, uma vez que o canabidiol ele tem uma boa eficácia, né, uma boa potência. Então, já se sabe, né, que o canabidiol, substância derivada da maconha, ela tem aí uma boa redução da quantidade de convulsões em pacientes que apresentam cerca de 30 crises diárias, consegue reduzir bem aí essa quantidade de convulsões com o canabidiol. Mas, às vezes, não apresenta o resultado esperado com outras drogas mais convencionais, justamente porque seria necessário uma intervenção nesse sentido, ó. Que tal tomar o medicamento juntamente com a alimentação e que tenha, vamos supor, uma gordura de boa qualidade que vai ajudar na emulsificação daquele medicamento, aumentando a absorção. Talvez você não precise mudar o medicamento nem aumentar a dose. É basicamente o que você fez. Você fez uma associação aí do uso do medicamento mediante a alimentação, e essa alimentação, devido ao fato dela estimular a liberação de sais biliares, aumentou a absorção desse medicamento, não havendo a necessidade nem de aumento de dose, nem de troca do medicamento. Mas às vezes não se sabe bem o motivo, acha que não é a droga que não está funcionando para ele, simplesmente troca para outra que é mais potente e que vai começar a visualizar os efeitos por ser um fármaco de uma potência maior, como é o caso do canabidiol, né? Então, nesse caso clínico que eu vi, o paciente não estava apresentando resultado com droga convencional e estava querendo mudar para o canabidiol. O que é que foi feito? Foi feita uma intervenção no horário de utilização da droga para o horário da alimentação, mediante consumo de uma dieta hiperlipídica naquele momento, né? Ou seja, o horário que ele consumia uma maior quantidade de gordura seria no horário que ele estaria se alimentando. Desculpa, ele estaria utilizando o medicamento. E, após isso, houve uma melhora significativa na redução das crises apresentadas pelo aquele paciente, sem mexer na dose, sem mexer no medicamento. Beleza? Só apenas no horário de tomadas. Então, outro exemplo bacana com relação a um medicamento que pode sofrer um aumento na sua absorção mediante a utilização de alimentos ricos em gorduras, o medicamento que foi citado aqui no início da aula, né, o Roacutan. A isotretinoína é um análogo da vitamina A, né, do retinol, e que é uma substância lipofílica, lipossolúvel, né, ela é apolar. Então, ela atravessa bem as membranas. Só que esse estudo aqui, justamente, food increases the bioavailability da tretinoína. Então,
Isso daí, gente, é o quê? É dizendo que a tretinoína tem um aumento da sua biodisponibilidade mediante a administração de alimentos. Ou seja, alimento com isotretinoína aumenta o quê? A biodisponibilidade. O que é a biodisponibilidade? É o quanto aquele medicamento está disponível no sangue, ou seja, já passou do processo de absorção. Entendeu? Ele foi absorvido e ele está sendo bem absorvido, ou seja, ele tem uma boa biodisponibilidade, ele está disponível no sangue para ser distribuído. Viram nesse artigo aqui? E esse artigo é recentão, viu? Olha de quando é o artigo. 83, meus amigos. 1983. Isso quer dizer o quê? Que desde essa época que se utiliza Roacutan, já se sabia que utilizar eles com alimento melhora a absorção. Então, esse se sabe. Esse aí, todo médico diz, é para tomar na refeição. Então, não tem erro, tá? Ele vai prescrever dizendo, tomar na refeição. Tá? Então, se alterar, diminui a eficácia do medicamento. Isso é um fato. Por que diminui a eficácia? Porque diminui a absorção. Esse artigo, deixa eu ver se ele... Não, tá aqui não, mas se eu não me engano, deixa eu só ver deixa eu só dar um S aqui rapidinho. Ó, eu tô lendo aqui um comentário que eu tirei do artigo, tá? Ele diz que o perfil farmacocinético da isotretinoína ele é extremamente melhorado quando administrado com alimento. Tá? Após a administração oral, o pico de concentração plasmática é atingido cerca de 2 a 4 horas. Então, aproximadamente 20% da isotretinoína são absorvidos quando administrado com estômago vazio. Isso aumenta, vai para 40% na presença de alimentos, ou seja, essa absorção simplesmente dobra na presença de um alimento, certo? E esse alimento, logicamente, que vai aumentar essa absorção por causa disso aqui que eu expliquei para vocês. Por causa desse aumento da liberação do suco biliar, dos sais biliares, emulsificam a isotretinoína, facilitando a sua absorção. Beleza? Outro exemplo ainda envolvendo a permeabilidade do fármaco às membranas, envolve esse medicamento aí, ó, Orlistat, né? Eu acho que eu comentei sobre ele na aula passada. Para quem não sabe esse medicamento, acho que todos vocês devem saber, né? Até porque é um medicamento que está ligado muito com o papel de vocês, que no caso da nutrição clínica, que envolve a doença, a estética envolve a aparência, são as pessoas que querem emagrecer, quer perder peso, né? Quer perder massa gorda, diminuir IMC, que tem lá a sua interligação com a questão da saúde, obviamente, e muitas vezes é motivada pela questão da estética, não necessariamente da saúde, né? Mas a gente tenta mostrar para o paciente que a consequência da melhora da aparência estética vai trazer também uma melhora no quadro clínico de saúde para ele, principalmente no longo prazo, né? Então, o Orlistat é um dos que é extremamente questionado eu posso acelerar minha perda de peso utilizando o Orlistat e tudo mais, né? Então, e aí, o que dizer nesses casos? Pode acelerar? Pode acelerar, com certeza. Por quê? Porque o Orlistat, ele vai reduzir sua absorção de gordura, vai reduzir a sua absorção de gordura. Se você não absorve gordura, você vai usar o seu tecido adiposo de reserva energética. Você vai usar aquela energia dali, sem depositar uma nova fonte de gordura naquele local. Se você não absorve gordura, você não alimenta o tecido adiposo. E conforme ele vai sendo utilizado, eu vou queimando aquela gordura, reduzindo assim, dessa maneira, o tecido adiposo. Então, por isso que, sim, ele tem um fundamento científico, ele tem eficácia, mas tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque as pessoas acreditam que apenas usar o Orlistat e cruzar os braços, continuar se alimentando da mesma maneira. Isso não vai trazer nenhum benefício, pelo contrário, vai trazer muito malefício. Por quê? Porque se ele mantém a mesma dieta, utilizando o Orlistat, ele pode ter diarreias severas, que vai estimular a perda de água, levando a desidratação, hiponatremia, e que vai trazer consequências sérias para o organismo. Vejam só, é importante saber que o paciente de vocês que estiver usando o Orlistat, ele tem que fazer dieta hipolipídica. Imprescindivelmente, vocês não podem permitir que um paciente de vocês utilize o Orlistat sem que essa dieta esteja sendo cumprida, tá? Por quê? Ele vai ser inibidor da lipase hormônio sensível,
Tá? Então, eu peguei aqui uma figurinha que exemplifica bem como é que funciona o Orlistat, como é que é o mecanismo de ação dele, a farmacodinâmica. Lá aqui na região intestinal, tá? Chegou as gorduras, né, que precisam ser emulsificadas. O que é isso, professor? Basicamente, eles vão ser transformados desses glóbulos grandes, esses glóbulos pequenos que vão ser absorvidos. Dessa maneira, eu estou utilizando a gordura para os seus diversos fins que não necessariamente são prejudiciais. O excesso dela é que vai sendo armazenado, mas a gente precisa entender que a gordura também tem seu papel fundamental, seu papel bioquímico em diversas reações metabólicas, não só na parte da reserva energética, mas como também na produção hormonal, na participação de estruturas como a da membrana, né? Enfim. Entretanto, se eu utilizo o Orlistat, essas lipases que estavam presentes no suco biliar, elas não vão atuar, pois estão inibidas. E eu não tenho a emulsificação da gordura. Ela vai se manter nesse estado de glóbulos maiores e, consequentemente, não conseguindo ser absorvida, elas vão ser eliminadas. Agora, imagine se um paciente não faz uma dieta hipolipídica, a quantidade de gordura que ela vai eliminar. A gente vai ter aí um engorduramento das fezes, ou seja, elas vão ficar extremamente fluidas, e a presença da diarreia vai estimular a perda de água e de eletrólitos, certo? Então, é importante saber que a presença de um medicamento como esse também vai prejudicar a absorção de vitaminas lipossolúveis, como a vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, que precisam ser emulsificadas. E como é que elas vão ser emulsificadas? Se as lipases estão inibidas. Então, é importante que, em paciente que se use Orlistat, suplemente vitaminas lipossolúveis, tá? E que se faça dietas hipolipídicas, que é para não haver essas consequências e esses efeitos adversos. Tá? Não é simplesmente acontecer o que aconteceu comigo uma vez, um paciente chegou na farmácia e pediu um medicamento para emagrecer. Quando chega assim, e olha, gente, isso acontece, viu? Vocês não imaginam como isso acontece. Chega o paciente, eu queria um medicamento para perda de peso. Simplesmente assim. Chega lá, eu queria saber o que, é que você tem aí para perder peso. Olha só. E eu, como farmacêutico, não estou preocupado em vendas, né? Eu não estou preocupado em vendas. Eu estou na farmácia como um ambiente de saúde, não como um ambiente comercial. Eu não sou dono da farmácia. Eu estou trabalhando para o dono, eu não estou preocupado com venda. É diferente do farmacêutico dono, né? O farmacêutico dono que vai querer vender. E aí é onde tem o conflito ético, mas isso é super normal. O farmacêutico dono vai querer estimular a venda de alguma coisa, porque é o pão dele de cada dia. Eu, como prestador de serviço para aquela farmácia, eu vou dizer o que é ele. Olha, amigo, se você quer alguma coisa para emagrecer, primeira coisa, você procura seu médico e procura seu nutricionista. Eles vão fazer a indicação certa para você aí. Aqui eu não estou vendendo nada para você sair daqui com algo para tomar e perder peso, não. Entendeu? Essa é a minha orientação. Agora, o vendedor quer fazer a comissão dele. Ele vai dizer o quê? Opa, tem Orlistat aqui, esse medicamentozinho. E ele é venda livre. Apesar de ter essa faixinha aqui, venda sob prescrição médica, não tem retenção de receita. O que, obviamente, você pode fazer a venda sem que o medicamento tenha sido prescrito, já que não vai reter receita. Então, obviamente que chega assim, tem uma listada, perde peso. Aí o cara, é mesmo? É. Então, o balconista faz isso do lado. E eu vou dizer o quê? Eu vou dizer, bom, faça a sua venda aí. Se eu impedir essa venda, é capaz de ser demitido. Entendeu? Então, beleza. Mas não foi o que indiquei. Só chego para ele e digo, olha, amigo, é o seguinte, viu? Vai usar esse medicamento? Beleza. Agora, procura um nutricionista, faça uma dieta hipolipídica. De cara, não coma nada com gordura. Senão, você tá ferrado. Beleza, vou comer não. Chegou no domingo, ele tinha comprado 3 caixas. Isso foi na sexta. Chegou no domingo, foi na segunda-feira para devolver 2. Tinha comprado 1, abriu e queria devolver as outras 2. Por quê? Porque teve uma diarreia severa no domingo, porque foi para uma feijoada. Feijoada. Eu fui internado no domingo por causa dessa bomba aqui. Eu fui internado, meu amigo. E eu não falei para você que não era para tomar gordura. Sim, mas eu ia recusar uma feijoada. Aí eu já pensei logo assim, eu vou tomar logo uns 2 desses, já que eu vou para uma feijoada. Entendeu? Então, é muito, muito perigoso. Né? Ele foi internado para repor a perda de água que ele teve, a perda de eletrólitos, e voltou para devolver os medicamentos em excesso que ele tinha comprado. E isso é super comum de acontecer. Acontece demais. Acho que
vocês já devem ter se deparado com alguém que toma, e, obviamente, eu sempre trago esse reforço dessa informação, tá? Porque ela altera, tá? A permeabilidade da membrana. Vitaminas lipossolúveis não são absorvidas, justamente por causa da inibição das lipases, não há emulsificação, elas vão ser colocadas para fora, precisa suplementar, e o alimento ele tem que ser pobre em gordura, certo? Ou seja, dietas hipolipídicas mediante a utilização do medicamento. Isso não é um medicamento para usar para sempre, não, tá? Geralmente é para dar aquele impacto, assim, ó, aquela motivação, né? Não é isso que o paciente quer, né? Quer tomar um termogênicozinho no primeiro mês, que é para perder logo peso, quer tomar um Olistat, que é para ver o resultado logo, se motivar e assim manter a dieta em longo prazo, né? Em consequência disso. E o último item que traz prejuízo na absorção de um medicamento é o pH, tá? O pH, alteração do pH. Gente, eu queria até que vocês prestassem um pouquinho mais de atenção agora, para quem está um pouco disperso, vou chamar a atenção nesse exato momento, porque é um conceito que traz um pouco de dificuldade, eu não falei sobre ele na aula passada, justamente porque eu queria falar nele agora, já que eu vou falar de alteração do pH prejudicando a absorção, eu vou falar como é que isso prejudica em si a absorção de um fármaco. Tá? Então, por favor, se vocês não entenderem, vocês sinalizem, certo? Para a gente poder deixar isso claro. A questão do pH dos alimentos e dos medicamentos vai ter uma interferência no grau de absorção pelo seguinte motivo. Vocês estão vendo a membrana plasmática aqui, né? Os fosfolipídios e o fármaco ou nutriente do lado de fora sendo absorvido, ou seja, passando pela membrana e chegando basicamente na circulação. Isso aí é o que a gente denomina de absorção, beleza? Então tá bom. Então, o que é pH, né? Não é a Priscila Ross que tem aqui em João Pessoa, certo? Aquela casa de festas que muito bem frequentada, inclusive. Não é essa, certo? Apesar de muitos acharem, é potencial hidrogeniônico. O que é um potencial hidrogeniônico? É o nível de hidrogênio livre que a gente tem em uma solução que contém a água, por exemplo. Tá? Então, quanto mais hidrogênios livres aquilo ali for capaz de produzir, mais ácido é uma solução. Então, eu tenho a solução ácida saindo de pHs baixos, 0, 1, 2, 3, né? E eu tenho uma solução básica que vai até 14, tá? Então, essa é a faixa de pH. Vai de 0 a 14. Então, de 0 a 6, de 0 a 6,9, eu tenho o que se diz pH ácido. Em 7, pouco acima, pouco abaixo, algo mais voltado para o neutro. E acima de 7, o pH básico. Beleza, gente? Então, isso é importante você saber. Então, pH do estômago, pH ácido, em torno de 2, né? 1,8, 2. pH do intestino, levemente básico, 7,2, pode aumentar. Então, alguns diriam neutros, outros base, né, levemente básicos. A boca, pH neutro, né, 6,9 a 7,1, ou seja, muito próximo do neutro, tá? pH da boca. pH da urina, né, ou seja, a urina tem um pH levemente ácido, tá? 5 ponto alguma coisa. Assim como o pH do sangue é levemente alcalino. Beleza, então a gente tem aí variações de pH no nosso organismo. Assim como os medicamentos, eles têm pHs variados, os alimentos também têm os seus pHs variados. A gente vai falar sobre o pH de alimentos e medicamentos, tá? O que eu preciso que vocês saibam agora é o seguinte, é que da mesma forma que os medicamentos ou substâncias, eles precisam ser lipossolúveis para serem bem absorvidos, né? Ou seja, a polar é bem absorvido. Aqui no pH, a gente diz que substâncias não ionizadas é que são equivalentes a lipossolúveis, ou seja, são bem absorvidas. E o que é uma substância que não é ionizada? Seria o seguinte, imagina só uma substância ácida, tá? Uma substância ácida no meu estômago. Quando eu coloco uma substância ácida no meu estômago, o meu estômago é ácido.
certo? Então, ácido com ácido, eu não tenho o processo de neutralização, concorda? Ácido com ácido, ela não neutraliza, certo? Então, ela está não ionizada, beleza? Ou seja, está lipossolúvel, vai ser bem absorvida. Então, eu preciso que para uma substância ser bem absorvida, no ambiente que ela se encontra, ela esteja num pH próximo do ambiente. Então, se é no estômago que é ácido, a substância é ácida, fica não ionizada. Agora, se for o contrário, uma substância básica no meu estômago, certo? Que é ácido, ácido com base, neutraliza, ou seja, ioniza. E se eu ionizo a minha substância, ela fica o quê? Ela fica hidrossolúvel, vai ser mal absorvida, tá? Ou seja, substâncias ionizadas mal absorvidas, substâncias não ionizadas bem absorvidas. Então, pega esse exemplo. Base fraca, certo? Base fraca. Base fraca vai ser bem absorvida onde? Em locais que tem pH básico, tipo o intestino. E ácidos fracos, certo? Vão ser bem absorvidos em locais que tem pH baixo, tipo o estômago. Substância ácida, bem absorvida no estômago. Substância básica, bem absorvida no intestino. Basicamente, é isso daí, tá? Então, eu tenho aqui uma tabela de pH das substâncias químicas, fármacos como fenitoína, varfarina, penicilinas, levodopa, diazepam, morfina, e cada uma dessas mostra o quê? O seu pH, entendeu? Então vamos pegar aqui um exemplo aqui, ó. Pegar aqui diazepam, olha o diazepam. Tá dizendo que o diazepam tem pH próximo de quê? 3 ponto alguma coisa, né? Tá mais ou menos aqui. Então ele é ácido, tá? Então quer dizer que o diazepam tem uma tendência de ser bem absorvido onde? No estômago, tá? Porque o estômago é ácido. Então, ácido com ácido não ioniza. Não ionizado, bem absorvido. Ok? Vou pegar outro exemplo. Pegar aqui a cloroquina. Olha a cloroquina. O medicamento favorito do nosso presidente. Se tiver com Covid e quiser usar cloroquina aí, ó. Pode seguir aí os conselhos do presidente. Fica bom na hora. Cloroquina aqui, ó. Ótimo medicamento para quê? Para lúpus, tá? Para malária. Para Covid, não tem eficácia nenhuma. Ele tem pH o quê? 11. É básico. Bem básico, né? Bastante básico. Quase é uma base forte, bem dizer. Ele vai ser bem absorvido no estômago? Não, o lugar de absorção da cloroquina é no intestino, que tem um pH um pouco mais básico. Beleza? Então, tá dando para entender mais ou menos essa ideia do pH, né? Ó, ácido ascórbico, vitamina C. Vitamina C, ácido. Ácido, ele tem a tendência de ser administrado no estômago, que é ácido também. Tá? Então, mais ou menos essa ideia daí. Agora, da mesma forma que os medicamentos têm seu pH ácido e básico, os alimentos também. E é aí, pessoal, que vem uma dificuldade, tá? Porque para mim é muito mais fácil eu saber o pH dos medicamentos, certo? Eu sei bem assim, tal medicamento, professor, fentoína, ácido, certo? Fenobarbital, ácido, diazepam, ácido. Aí você pega outros medicamentos aí como, sei lá, propranolol, é básico. Então, eu tenho uma ideia mais ou menos. Agora, quando eu vou para o alimento, isso me gera uma dificuldade. Que em quase toda a turma, nas minhas primeiras turmas de interação droga-nutriente, eu fazia assim, eu trazia o alimento, eu dizia, alimento tal, básico, alimento tal, ácido. Aí os alunos, oxe, sério? Eu achava que alimento tal era básico, professor, e alimento tal ácido, tal contrário. Aí eu, onde eu peguei e dizia que era isso. E aí eu também. Aí resultado, gerava uma confusão total. Era uma confusão, uma loucura. E aí eu dizendo, minha gente, comecei a pesquisar pH de alimento. E aí eu ia pesquisar e uma fonte dizia uma coisa, a outra fonte dizia outra. Aí doutor Baracato dizia uma coisa. Aí Gabriela Pugliese dizia outra. Tô brincando, gente. Eu não pesquisei nada com Gabriela Pugliese, não. Mas doutor Baracato é verdade. Eu vi um artigo do doutor Baracato. Aí ele botava os pH dos alimentos. Aí tudo doido. E eu dizendo, puxa vida. Aí lá vai eu falar com colegas também nutricionistas. Me ajude aqui. Né? Falei com uma amiga e passei essa tabela.
Aí ela deu uma olhadinha e disse, não, beleza, essa tabela aí tá mais... tá mais dentro da realidade. Inclusive, olha, quem fez essa pesquisa aqui, eu nem sei quem foi, mas colocou que a fonte foi do FDA e COESP, né? Centro Hídrico de São Paulo. Então, se ele pesquisou na FDA, meus amigos, eu não sei se ele pesquisou mesmo, mas se pesquisou na FDA, não é possível que isso aqui esteja errado. E ainda assim, me gera confusão. Por quê? Porque tem uns alimentos que dizem que é básico. Olha aqui, ó, pH 8. Vou lhe dar um exemplo aqui, ó. Laranja, abacaxi, pH 8. Quando cozido, ele diz, né? Quando cozido. E aqui, a laranja está pH 3. Então, como se fosse ácido in natura. Ou seja, in natura, ele tem pH ácido, mas se cozido, ele tem pH básico. Seria mais ou menos essa ideia. Entendeu? Enfim, eu não vou entrar nesse mérito. É algo que realmente vocês têm que pesquisar, uma tabela que seja da confiança de vocês. Eu não sei qual a literatura que vocês mais utilizam, que pode encontrar isso. Vocês têm no Krause. Enfim, eu sugiro essa, eu estou sugerindo essa, mas também eu não sei se ela está completamente verídica. Mas qual seria a ideia aqui? A ideia seria mais ou menos o seguinte: identificar quais são os compostos ácidos e básicos e tentar evitar o consumo entre alimento ácido com medicamento básico simultaneamente. Basicamente é o seguinte: ele vai tomar um medicamento ácido, eu não posso administrar junto um alimento básico, concorda? Se eles misturarem, vai haver o quê? A ionização do medicamento. E aí o ionizado não absorve, lembra? Beleza? Então, vamos supor aqui, ó. O cara tá pH 3, tá dizendo aqui, ó. Laranja. Tá vendo? Laranja. Então, um suco de laranja, eu vou considerar que é ácido, né? Um suco de limão, ácido. Beleza? Aí ele vai tomar um medicamento básico. Ele não pode tomar pegar aqui, ó. Um medicamento. Eu tenho uma tabela lá na frente que eu vou voltar nela, tá? Mais para frente. Mas eu só quero mostrar logo para vocês. Ó, a camarada vai tomar propranolol básico diariamente com suco de laranja. Pode? Não pode, né, gente? Ó, propranolol é básico, tô tomando com suco de laranja, entendeu? Sem falar que vai aumentar a excreção, mas isso a gente depois fala. Vai diminuir a absorção do medicamento, certo? É basicamente essa a ideia. Prevenir que, se ele for usar um alimento junto com o medicamento, ver o pH deles, certo? Nunca associar um medicamento ácido com um alimento básico ou um alimento ácido com um medicamento básico. Eu não sei se eu alterei as coisas, mas essa imagem diz bem. Ó, alimentos ácidos com medicamentos básicos. Amitriptilina, propranolol, morfina. Vai tomar eles? De preferência, não utilizar próximos ou mediante alimento ácido, tipo café, chá, né? Vinhos, carnes. Esses eu sei que são ácidos mesmo, né? Ó, café tá aqui, limão, laranja. Coca-Cola é ácido pra caramba, tá? Então vai indicar, toma um medicamento básico com Coca-Cola aí, não pode, né? Refrigerante, suco de laranja, tá? Carne. Então, por que não pode? Porque ácido com base ioniza. Medicamento ionizado não absorve bem. Beleza? O contrário, válido também. Alimentos básicos. Frutas, verduras, fibras. Está aqui, né, esses exemplos que eu peguei. Com medicamento ácido, tipo ácido acetil salicílico. Né? Penicilina. Você tem que tomar ácido acetil salicílico para diminuir a toxicidade da mucosa. Mas você vai colocar com alimento básico? Não. De preferência que seja alimentos ácidos. Porque esses alimentos ácidos vai fazer o quê? Vai não ioniza o medicamento. Se não ioniza, ele vai ser bem absorvido. Ok, gente? Então, mais uma coisa para ficar de olho aí. E, logicamente, não esquecer que no livrinho ele dá essas orientações também, tá? Ó, mais um exemplo aqui, ó. Omeprazol, pantoprazol, oximetidina. 3 medicamentos antiácidos. Então, tá aqui uma imagenzinha do estômago, reclamando, né, de queimou. Você vai fazer o quê? Tomar um antiácido. Como é que o antiácido atua? Os inibidores de bomba reduzem a liberação de suco gástrico. É basicamente isso aí que ele faz, tá? Reduz a liberação de suco gástrico. Reduzindo o suco gástrico, reduz o queimou do chão.
Agora, se você reduz a secreção do suco gástrico, concorda que o pH daquele meio ele vai aumentar, né? Ou seja, vai deixar de ser ácido. Ele vai de 2 para 3, para 3,5, tá? Vai deixar de ficar ácido. Isso altera o pH do estômago, isso vai prejudicar a absorção de alguns sais minerais, vitaminas que seriam absorvidos no estômago mediante pH ácido, tipo ferro, manganês, zinco, B12, tiamina. Pouca gente sabe, mas o usuário crônico de omeprazol, pantoprazol, cimetidina, gente, tem que ficar de olho nisso aqui, ó. Tem que ficar de olho em B1, B12, zinco, manganês e ferro. Tem que suplementar. Não adianta. Eu peguei aqui um artigo que mostra isso. Olha isso aqui, ó. Efeitos do omeprazol na absorção de ferro, tá? Isso aqui foi de quando? Deixa eu ver. 2013, tá? Em 2013, esse artigo. E olha o que ele me diz, ó. Ele me diz que o ferro não êmico, ferro 3+, tá? Ele é transformado em ferro 2+, e esse ferro 2+, que é o ferro êmico, é o ferro que, esse sim, vai se complexar lá com o grupo M da hemoglobina, né? Ele, para ser absorvido pelo seu canal DMT1 na célula, ele precisa de um ambiente ácido, tá? Onde é que está isso, professor? Aqui, ó, vamos ler juntos. Olha. Calma aí. Especular aqui. Ó, tem sido especulado que a inibição da secreção de suco gástrico pode levar à redução da absorção de ferro e de vitamina B12, tá bom, gente? Então, tá aí, né, exemplificado para vocês que esse evento ele vai acontecer principalmente em pH ácido. Se eu aumento o pH do estômago devido ao uso de antiácidos como omeprazol e cimetidina, eu prejudico a absorção dessas vitaminas e sais minerais, necessitando a suplementação. Então, veja, você vai olhar um paciente, você utiliza omeprazol todos os dias? Sim. Então, vamos ver como estão as suas taxas aqui, certo? De ferritina, se tiver algum déficit, é importante ficar de olho, e se ele puder suplementar, obviamente, ou com um suplemento específico, isolado, tá? Tipo, você manda manipular ferro, manganês, zinco, B12, B1, ou ele já tomar um daqueles suplementos de vitaminas de A a Z, também já vai suprir esse déficit, tá bom? E agora, olha aí o barco andando, né? Tudo isso que a gente falou de exemplos foi voltados para a absorção do fármaco, tá? Agora a gente vai entrar nos exemplos que envolvem a distribuição, certo? Então, lembrar que a distribuição é o passo meio que o contrário da absorção, né? Quando o fármaco é absorvido, ele entra na corrente sanguínea e ele vai ser distribuído para o local de ação, ou seja, a distribuição é quando ele sai do sangue e vai para o tecido que ele vai atuar, tá bom, gente? Então, qual é o evento que nos chama bastante atenção para as interações fármaco-nutriente que ocorrem no tocante à distribuição, né? A essa etapa da farmacocinética. Seria o evento da hemodiluição, tá? A hemodiluição, o que é isso? O que é hemodiluição, tá? Vamos lembrar que no nosso sangue a gente tem o plasma, né? Que é composto de água e de proteínas plasmáticas, e os glóbulos vermelhos estão por fora do plasma, né? Então, o conjunto de tudo isso é o sangue total. As proteínas plasmáticas têm o papel de fazer o quê? Distribuir o medicamento, né? Se liga o medicamento às proteínas plasmáticas e ele distribui o medicamento para o local de ação. De uma maneira que, se eu não distribuir esse fármaco por meio das proteínas plasmáticas, ele vai acabar se ligando em outros locais e causando uma toxicidade, tá bom? Bom, na hemodiluição, o que vai acontecer é justamente uma redução da concentração das proteínas plasmáticas, ou seja, quando o fármaco chega lá no sangue,
quando ele é absorvido, e que ele procura as proteínas plasmáticas para ser distribuído, ele encontra proteínas plasmáticas, mas ele vai encontrar muito menos do que deveria. E isso vai fazer com que uma fração do fármaco muito maior fique livre, ou seja, sem ligação às proteínas plasmáticas, vai acabar se ligando a outros locais, gerando o quê? Uma intoxicação, gerando uma série de efeitos adversos. Então, o processo da hemodiluição, ele é o processo que gera uma maior preocupação no tocante a interações relacionadas à distribuição. Né? Quando é que o sangue fica hemodiluído? Em várias situações. Inclusive, eu citei essas situações na aula passada, né? Hipoalbuminemia, né? Quando reduz as concentrações de albumina no sangue, em casos de esteatose hepática, né? Em casos de hepatite, inflamação no fígado, em casos de hepatite, no caso aí, viral, por exemplo, é uma condição. A esteatose hepática, outra condição. A cirrose hepática, né? Seja a cirrose alcoólica, seja a cirrose medicamentosa. Então, todas essas condições que prejudicam a função hepática, a gente tem uma redução na produção de proteínas plasmáticas que culmina com uma hemodiluição. Com a menor concentração de proteínas plasmáticas no sangue, eu tenho menos fármacos se ligando às proteínas, eu tenho maior quantidade de fármaco livre e que esse fármaco livre ele acaba não sendo bem distribuído, se ligando em locais que não deveria, causando reações adversas e toxicidades. Beleza? Então, o que é que tem que ser visto isso aí? Um paciente desnutrido. Um paciente desnutrido é um paciente hemodiluído. Você vai ver, se vai pedir proteínas totais, você vai ver que está reduzido, beta-globulina, está reduzido a albumina, e que esse paciente desnutrido é um potencial paciente a desenvolver toxicidade ao medicamento que ele vai utilizar. O que é que ele tem que fazer? Tem que repor, tem que regular o estado nutricional, tem que tomar proteína para regular essa condição clínica. Beleza? Olha isso aqui. Eu tenho uma droga A, eu tenho uma droga B, certo? A droga A, naturalmente, ela se liga 90% às proteínas plasmáticas. Olha que coisa. Supondo que eu tomei 100 miligramas de um medicamento A, esse medicamento, 90 miligramas vai se ligar às proteínas plasmáticas e 10 vai ficar livre. Esses 90 miligramas circula até o seu local para ser distribuído e causar o seu efeito. Esses 10 que está livre, ele eventualmente está circulando livre, vai acabar se ligando em outros locais, certo? Eventualmente. Pode ser que desses 10% alguma coisa chegue no local de ação, sim, tá? A questão é que isso já é padronizado. Tá? Ela já é feita para 90% se ligar às proteínas, 10% ficar livre. Essa toxicidade, ela está dentro do esperado, então é previsto. Não vai trazer nenhuma coisa séria. Tá? Agora, imagina um paciente hemodiluído. Você acha que vai ter proteína suficiente para se ligar 90% do fármaco às proteínas? Um paciente hemodiluído não vai ter 90% de fármaco ligado às proteínas, vai ter menos, vai ter 50% de fármaco. E o que é que vai acontecer? 50% vai ficar livre. Agora, uma coisa é você ter 10% de fármaco livre, outra coisa é você ter 50% de fármaco livre. A toxicidade vai surgir inevitavelmente. E outra situação que isso pode acontecer também é quando eu administro 2 medicamentos. Imagina que um medicamento que ele se liga 99% às proteínas e o outro 99%. Entendeu? Eles vão brigar pelas proteínas que tem. Porque eles têm uma afinidade muito grande por elas. Ambos se ligam quase que completamente às proteínas plasmáticas, ficando só 1% livre. Então, se eu tenho 2 fármacos brigando, um pode diminuir a ligação do outro com a proteína. E aí, ó, a droga A, que antes se ligava 90%, agora se liga 80%. Em lugar de ter 10% livre, passou a ter 20% livre. E isso já é o suficiente para gerar um efeito tóxico. Tipo isso aqui, ó. Marevan, varfarina. Entendeu? A varfarina é um anticoagulante extremamente forte, tá? Aí você pega um paciente que fez tromboembolia, tá no pós, já domiciliar, fazendo varfarina diariamente. Varfarina,
que se liga, 99% da albumina, ficando só 1% livre. Tá? Aí, de repente, ele sentiu febre, ele sentiu, sei lá, alguma coisa, e tomou o AS, que também se liga muito forte às proteínas plasmáticas, 98%. Tá? Ou seja, eu pego 2 medicamentos que são de ligação forte às proteínas plasmáticas, certo? Administrados juntos, um vai ter maior preferência pelas proteínas plasmáticas do que o outro, deixando o outro mais livre do que o normal. Se ele deixa mais livre do que o normal, eu tenho a possibilidade de causar o quê? Hemorragia. Só que isso aqui é uma interação do tipo medicamento-medicamento. Entendeu, gente? Não é da responsabilidade de vocês identificar e o fato disso acontecer. Isso pode acontecer. Medicamento. E caso aconteça, esses medicamentos têm que ser administrados em horários separados, tá? Para que isso não aconteça. Eu joguei aqui para vocês entenderem um exemplo de interação que acontece na distribuição entre um medicamento com o outro. Mas no tocante à interação fármaco-nutriente, o que vocês têm que estar de olho é com a questão da hemodiluição, ou seja, do baixo nível de proteínas plasmáticas. E que isso pode ser reposto com a dieta, né? Com a suplementação proteica para estimular o aumento de proteínas presentes no sangue. Dessa maneira, o fármaco não apresentar esse efeito tóxico, tá bom? E é isso aí, tá? Com relação à distribuição, vocês veem que não é muita coisa. É só uma situação específica relacionada à desnutrição, relacionada à hemodiluição e que tem que ser tratada esse paciente da maneira certa, porque qualquer efeito tóxico que surja nesse paciente desnutrido, a gente já sabe o porquê. Foi uma interação que ocorreu a nível de distribuição. Beleza? Metabolismo. Interações que acontecem entre fármaco e nutriente na etapa do metabolismo, na etapa da biotransformação. Só relembrando o que é que faz o metabolismo. O metabolismo transforma o fármaco em uma estrutura química mais hidrossolúvel, capaz de ser eliminada. Essa transformação, ele não só ajuda a eliminar o fármaco, mas também ajuda na sua inativação. Beleza? E aí tem 2 eventos relacionados ao metabolismo, que é a inibição enzimática e a indução enzimática. Eu falei isso para vocês na aula passada, não foi, gente? 2 eventos importantes voltados ao metabolismo, indução e inibição enzimática. O que são? Primeiro eu preciso entender que a biotransformação ela ocorre devido à ação de enzimas microsomais hepáticas, né? Aquelas enzimas do citocromo P450, CYP3A4, né? 2D6, enfim, tem vários grupos de enzimas microsomais e que fazem as reações de fase 1 e fase 2 do metabolismo, que transformam o fármaco em algo hidrossolúvel, mais fácil de ser excretado. Então, se eu inibo as enzimas que fazem isso, eu deixo o fármaco mais tempo no meu organismo, eu deixo ele mais ativo, eu tenho chances de gerar uma intoxicação. Se eu aumento a atividade dessas enzimas, ou seja, se eu induzo as enzimas, eu aumento o metabolismo, eu quero dizer que eu estimulo a eliminação do fármaco, ele passa menos tempo no organismo e eu posso ter um efeito o quê? Abaixo do esperado. Então, inibição enzimática me traz efeito tóxico, indução enzimática me traz efeito subterapêutico, certo? Ou seja, ineficácia. Tudo bem? Então, eu tenho fármacos que naturalmente estimulam o metabolismo do fígado, tá? Clorofenicol, disulfiram, eritromicina, fluconazol, metronidazol, ciprofloxacino. Professor, você sabe isso de cabeça? Não. De cabeça é complicado. Eu teria que fazer a consulta no material para lembrar de tudo. Indução. Fármacos que estimulam o metabolismo e que podem diminuir o efeito de outras drogas. Fenobarbital, a fumaça do cigarro, fenitoína, carbamazepino, álcool, isoniazida, tá? Então, basicamente, são medicamentos que, em administração com outra substância, podem estimular o metabolismo e, consequentemente, a perda da eficácia dessas outras substâncias. Então, quando eu falo metabolismo, não é só de outros fármacos, mas de nutrientes também. Os nutrientes precisam ser metabolizados para poder
gerar sua eficácia, para poder atuarem como cofatores de reações bioquímicas. Então, se eu metabolizo os nutrientes de uma forma mais rápida do que eles deveriam ser metabolizados, eles também vão ser eliminados mais rápidos e eu posso ter um déficit daquele nutriente. Agora, eu tenho que chamar a atenção de vocês para o caso mais importante, voltando à inibição e indução enzimática, tá? Eu vou trazer para vocês os exemplos mais importantes. Não adianta você sair clorofenicol, sulfiranta, inibidores enzimáticos podem causar toxicidade se administrados com outros medicamentos. Não adianta decorar desse jeito. Eu tenho que trazer os casos mais importantes, mais relevantes e que podem acontecer, tá? O caso mais famoso é o da toranja, e que, por incrível que pareça, não é comum de acontecer no Brasil, apesar de que, quando se fala em interação droga-nutriente, que ocorre no processo farmacocinético do metabolismo, os casos que chamam mais atenção são os casos da toranja. Por mais que aqui no Brasil não sejam comum, mas em locais onde ela é consumida constantemente, esses casos são corriqueiros. Vamos pegar uma fruta equivalente aqui no Brasil e que isso poderia acontecer. Vamos pegar laranja. Vamos supor que na sua casa você toma suco de laranja todo dia. Suco de laranja todo dia. Né? Então, se você toma suco de laranja todo dia, você está mudando o metabolismo, né? Entre aspas. Né? Suco de laranja não faz isso, não. Que faz a toranja. Mas imagine lá nos Estados Unidos. Um local onde a família tem a tradição de tomar suco de laranja, de toranja, todos os dias. Nesse caso aí, né, a gente vai ter alteração no metabolismo e que pode prejudicar o tratamento. Bora ver como? Primeiro caso clínico que eu trouxe aqui para vocês, né? Normalmente eu trago esse caso clínico, eu peço o pessoal procurar, pesquisar, etc e tal, mas aqui a gente não vai fazer isso, tá, gente? Mas vamos ler, ó. Paciente, 42 anos, mal reagia quando seu marido a trouxe ao pronto-socorro, certo? Frequência cardíaca tornava-se cada vez mais lenta, ao mesmo tempo em que a pressão arterial baixava, certo? Então, para reanimar a paciente, os médicos tiveram que colocá-la em um respirador e depois o marca-passo. Olha só, então chegou bem grave mesmo essa situação. Ficaram perplexos quando o marido afirmou que ela tinha enxaqueca e tomava um remédio para hipertensão arterial chamado verapamil, tá? Verapamil é um vasodilatador, certo? Potente, bloqueador de receptor alfa-1, beta-1, certo? Ou seja, ela reduz batimento, ela reduz batimento e vasodilata, reduzindo também pressão arterial, certo? Como forma de prevenir a doença, ela tomava isso aí, certo? Verapamil. Mas os exames de sangue revelaram a presença de uma quantidade assustadora. Então, olha, é muita coisa, né? Assustadora. Do medicamento no corpo da paciente. Ou seja, se ela tomava esse medicamento diariamente, na dose que ele estava ali prescrito, né? Quando eles fizeram esse exame, viram que tinha muito mais do que deveria ter, tá? 5 vezes maior do que o considerado seguro, tá? Todo medicamento é seguro. Se não fosse, ele não seria comercializado. Existe uma faixa de segurança. Se você ultrapassa essa faixa de segurança, começa a surgir os efeitos adversos. O medicamento se encontrava 5 vezes a mais do que o considerado seguro. Por isso que ela chegou com frequência cardíaca lenta, pressão arterial muito baixa, a nível dela ter que usar um respirador e um marca-passo. Ou seja, o que é que eu estou visualizando aqui? Eu estou visualizando a toxicidade intensa desse medicamento. Veja, ele está baixando a pressão arterial, baixando os batimentos cardíacos mais do que deveria. Na anamnese, verificou-se, no dia anterior, a paciente tinha tomado suco de toranja. Perguntando assim, alimento, você costuma tomar, etc e tal. Enfim, lá na anamnese chegou ao passo de que ela tomou suco de toranja. Então, a toranja possui substâncias químicas chamadas furanocumarinas, certo? Metabólicos secundários de produtos vegetais que têm atividade inibidora enzimática de um grupo de enzimas dos tocromos chamado 3A4, tá? O que é que a toranja faz? Furanocumarinas presentes, vai lá no fígado, inibe as enzimas tipo 3A4 que estariam metabolizando quem? O verapamil, tá?
E aí, se a CYP3A4, que estaria metabolizando o verapamil, não faz mais isso, o verapamil fica mais tempo no organismo, circulando, ativo, gerando o quê? Efeito. Mais do que eu deveria, tá? Sem sua presença, os níveis da droga no sangue aumentam de forma significativa, ou seja, sem a atuação do CYP3A4, aumentou os níveis da droga, né? Ou seja, do verapamil, porque foi uma inibição. Ou seja, furanocomarinas presentes na toranja são fortes inibidores das enzimas CYP3A4. Se eu pegar o grupo de substâncias que são metabolizadas pela CYP3A4 e tomar junto com toranja, eu vou ter o quê? Toxicidade. Beleza? Comentário do médico. Há uma diferença entre ingerir um pedaço da fruta ocasionalmente, agora você tomar todo dia equivalente a 450 gramas na forma de suco, certo? Diariamente, isso vai trazer uma consequência séria no longo prazo, como foi o caso dessa reação adversa que a substância se acumulou por 5 vezes mais, tá? Esse foi um caso clínico real, tá? Mencionado aqui nesse site que eu peguei, o UOL, tá? Em 2013, tá? Em inglês, pessoal, a toranja é chamada de grapefruit, tá? Aqui, ó, grapefruit. Então, é muito mais comum. E, lógico, não precisa nem dizer que essa interação medicamentosa pode levar à morte, né, gente? Então, para eles lá, né, para os nutricionistas profissionais que trabalham com isso, é muito mais importante do que para a gente aqui que apenas toma ciência desse caso aqui que pode acontecer, tá? Então, veja só. Eu falei da toranja com verapamil, né? Intensificando a redução da pressão arterial, uma hipotensão severa. Mas olha outros tipos de associação que pode haver, ó, entre a toranja e a simvastatina. Simvastatina é um medicamento que reduz o colesterol, mas que o aumento dos seus níveis provoca o quê? Rabdomiólise. Já ouviram falar dessa doença? Rabdomiólise nada mais é do que a desintegração do músculo e o músculo, as proteínas desintegradas, ao cair na circulação, elas promovem toxicidade renal, podendo levar à falência dos rins. Tá? Olha, um dos principais sintomas é a urina em forma de Coca-Cola pela má filtração, irmão. Tá? Ou seja, vem a degradação da proteína, tá? Os resquícios do degradado proteico provocado pela alta concentração da simvastatina. Esse degradado proteico causa toxicidade renal, ou seja, mata as células do rim, tá? E o filtrado, ele ainda sai assim, com a coloração escura de Coca-Cola. Por quê? Porque o rim não está fazendo seu papel direito, tá? Então, simvastatina com suco de toranja, somente rabdomiólise. Toranja com etileno estradiol. Veja. Selênio aqui, ó. Um dos anticoncepcionais mais utilizados no Brasil, né? A base de etileno estradiol. Olha o perigo que é que as mulheres que tomam isso daí como contraceptivo e suco de toranja, tá? Ele não vai perder seu efeito, não. Pelo contrário, ele vai agir bem até demais. Ela não vai engravidar, não. Mas vai estar sendo utilizado uma quantidade maior do que a que deveria. Por quê? O etileno, ao invés de ser metabolizado e eliminado no prazo que deveria, a toranja inibe as enzimas CYP3A4 que metabolizariam o etileno estradiol, ele passa mais tempo no meu organismo. O fato dele passar mais tempo no organismo, ele aumenta a possibilidade de surgimento de efeitos adversos que os anticoncepcionais produzem, como, por exemplo, o coágulo. Vocês sabem que se existe o histórico de trombofilia, a paciente não deve fazer uso de anticoncepcionais, pelo menos a maioria desses anticoncepcionais que tem uma carga hormonal um pouco mais elevada, justamente por causa da possibilidade de formação de quê? De trombos. Então, se ela toma com toranja o anticoncepcional, ela aumenta a possibilidade da formação do trombo, certo? Suco de toranja de diazepam, então ansiolítico, metabolizado pela CYP3A4 também. O que é que faz a toranja? Inibe aquelas enzimas, inibe o metabolismo de diazepam. Diazepam passa mais tempo circulando do que devia, mais tempo ativo do que devia. O que é que o usuário vai fazer? Letargia, indisposição. De repente ele está tomando diazepam e está cansado, tá? Indisposto.
Porque a sedação, ela vai ser mais permanente, vai ser mais duradoura, porque o diazepam não está sendo metabolizado pelas enzimas que foram inibidas pela toronja, tá? Então, essas são outras interações muito importantes que podem acontecer com o suco de toronja, mas que para a gente não tem tanta relevância devido a não termos o costume de utilizar essa fruta, tá? Aqui a gente tem, por exemplo, fármacos que são indutores enzimáticos, como carbamazepina, fenobarbital e fenitoína, e que eles, né, coincidentemente ou não, são todos anticonvulsivantes, tá? Aqui, ó, fenitoína, fenobarbital, gardenal e a carbamazepina, né, que é o Tegretol, eles são medicamentos anticonvulsivantes, mas eles também induzem as enzimas, certo? A aumentarem o metabolismo no geral. Então, já é relatado que, por exemplo, o uso de carbamazepina, fenobarbital ou fenitoína aumenta o metabolismo de ácido fólico, B9, vitamina D, vitamina K, biotina. Então, quando vocês consultarem aqui, por exemplo, fenitoína, deixa eu consultar aqui, vou botar aqui fenitoína, só pra gente ver, tá? Fenitoína, pronto. Tá aqui, ó, certo? Algumas coisas sublinhadas e tal. E aqui ele diz, ó, o fato da fenitoína ser um indutor enzimático aumenta o metabolismo da vitamina D e vitamina K. Aqui ele só citou esses dois, ó, D e K, certo? Mas lendo artigos a gente vê que também outras vitaminas estão envolvidas. B9, B7. E que, obviamente, é necessário o quê? A suplementação nesses casos, tá bom? Então, se você for ver carbamazepina, mesma coisa, ele vai dizer isso, que aumenta o metabolismo. Então, quando você vê assim que ele diz aqui no livrinho, aumento do metabolismo de vitamina D e vitamina K, você já sabe o que está acontecendo. O fármaco estimula as enzimas a metabolizarem o nutriente, certo? Mais do que deveria. E se eu metabolizo ele numa quantidade maior, isso quer dizer que eu estou estimulando ele a ser o quê? Eliminado. Beleza? Outro exemplo aqui envolvendo metabolismo. Olha só. Isso aqui é uma situação interessante, tá? Paracetamol, certo? Ele, quando vai ser metabolizado no fígado, já agiu, né? Já gerou seu efeito, já foi distribuído. Quando ele vai ser metabolizado, pessoal, existe uma série de etapas, né, que pode acontecer. Por exemplo, esse paracetamol, ele pode sofrer uma glicuronidação, ou seja, já a reação de fase 2, né, que é aquela que associa o ácido glicurônico e ele é eliminado imediatamente. Tá? Eu posso ter uma reação, outro tipo de reação de fase 1, que é a chamada sulfatação, que vai ser administrado sulfato e que isso também estimula a liberação dele, ou melhor, a eliminação dele rapidamente, tá? Existe uma reação de fase 1, que é a N-hidroxilação, certo? Que essa sim é perigosa, tá bom, gente? Tá até de vermelho aqui, eu acho que por causa disso. Essa é a mais perigosa. Por quê? Ela vai acontecer, não adianta, tá? Existem diversas reações que vão acontecer com o paracetamol, uma delas é essa N-hidroxilação. Essa N-hidroxilação transforma o paracetamol em NAPQI, tá? NAPQI. E esse intermediário metabólico do paracetamol, ele é extremamente hepatotóxico. Ele é veneno para o fígado. Então, quando eu tomo paracetamol, eu produzo veneno para o meu fígado. Isso é um fato. Fato consumado, fato que não pode ser evitado, certo? Agora, o organismo tem um mecanismo de proteção contra isso, que é a produção de um antioxidante chamado glutationa, tá? Quando a gente produz o NAPQI, se o meu fígado estiver bem em dia, eu vou ter glutationa suficiente para reagir com o NAPQI, neutralizando esse composto, tá? Liberando assim, produzindo assim outro composto que não é tóxico e que vai ser eliminado. Agora, às vezes, meu fígado ele não é completamente saudável. Né? Eu tenho hepatite, eu não tenho glutationa suficiente para neutralizar o NAPQI. Se eu tenho hepatite, eu não vou utilizar paracetamol. Se eu tenho esteatose hepática, eu não vou utilizar paracetamol.
Se eu tenho cirrose, eu não vou utilizar paracetamol, ok? Agora, é fato que o paracetamol, ele também pode causar uma hepatotoxicidade por si próprio. Então, eu me automedico e eu utilizo paracetamol todo dia porque eu sinto dor de cabeça diariamente. Então, eu tô lá, ó, dor de cabeça, paracetamol. Dor de cabeça, paracetamol. Dor de cabeça, paracetamol. Faz quanto dia, amigo, que você toma paracetamol para dor de cabeça? 45 dias seguidos que eu tomo paracetamol para dor de cabeça. É mesmo. Faça um exame aí, por favor, de sangue. Vamos ver como tá tuas transaminases, TGO e TGP, famosas Ast-Alt, né? Antigas Ast-Alt. Na verdade, antigas não, né? Antigos TGO e TGP que hoje são Ast-Alt, né? Acho que é mais utilizado a nomenclatura Ast-Alt hoje. A mesma coisa, TGO e TGP. E você vai ver as transaminases estão elevadas. Por quê? Porque o fígado está injuriado com a quantidade de NAPK que está sendo produzido. Certo? Paracetamol não é um medicamento para usar cronicamente, gente. Se vocês conhecem alguém que faz, por favor, vocês já podem suspender essa indicação com o conhecimento profissional que você tem. Porque certamente essa pessoa deve se automedicar, tá? Um médico, ele não vai passar um tratamento de paracetamol de 45 dias, certo? E o que é que o álcool tem a ver na história? O álcool, ele é um indutor enzimático, tá? O álcool estimula o metabolismo de compostos, certo? Como, por exemplo, o paracetamol. Então, eu tomo paracetamol, eu vou tomar álcool, eu estimulo o metabolismo do paracetamol e produzo mais NAPK do que deveria. Então, o álcool, ele por si próprio, já é hepatotóxico, certo? O álcool em si já reage com o fígado de forma tóxica, promove lesões já. E o álcool, ele, se você toma paracetamol, ele ainda estimula o metabolismo do paracetamol, que vai produzir uma maior quantidade de NAPK, tá? Então, essa interação álcool-paracetamol pode ser prejudicial nesse sentido. Porque o álcool aumenta o metabolismo do paracetamol, aumentando os níveis de NAPK, aumenta a hepatotoxicidade, além do álcool ser hepatotóxico. Então, não é uma combinação muito legal de se fazer, beleza? E aí, se falando de álcool, vem aquela questão, né? Professor, agora eu já saquei. O senhor acabou de dizer que o álcool é um indutor enzimático e que estimula o metabolismo do paracetamol. Se eu estimulo o metabolismo de um medicamento, ele perde efeito, não é isso? Exatamente, perde o efeito. Porque ele está metabolizando mais do que deveria, está inativando mais do que devia, está sendo mais eliminado do que deveria. Então é por isso que o álcool e o antibiótico não devem ser associados, porque o álcool é indutor enzimático, com o antibiótico ele vai aumentar o metabolismo do antibiótico e por isso diz que corta o efeito do antibiótico, porque o antibiótico vai ser mais metabolizado. Olha só a associação, né? Não faz sentido, né? E aí você pensa, é por isso o mito que se tem de que álcool e antibiótico, eles não podem ser associados, tá? Olha que responsabilidade, hein, professor? Tá dizendo uma coisa dessa. Inclusive, eu não sei vocês, mas eu vi no Instagram um meme, que era assim, pegaram aquela musiquinha, né, do rapaz, né? E aí, qual vai ser? Tu agora vai ter que escolher ou eu ou a cachaça. E isso seria o quê? A cara do antibiótico falando isso. Ou eu ou a cachaça. Tipo, o antibiótico ou a cachaça. Os dois não podem, não. Até porque, né? É mania de brasileiro chegar assim. Fizeram uma análise, fizeram uma consulta, né? A pergunta que os pacientes mais fazem pós-consulta, né? Para o médico, na Europa, né? Nos Estados Unidos, na América, era assim a pergunta. Era uma dúvida a respeito do tratamento, né? Qual a duração, ou a frequência da administração, algo não ficou claro. E no Brasil é assim, o médico fala, olha, você vai tomar tal medicamento de tantas e tantas vezes, de 10 miligramas, certo? Durante 7 dias. Esse segundo medicamento você vai tomar de tantas e tantas vezes durante tantos dias. E aí, beleza. Aí você entendeu? Entendi. Aí, beleza. Aí a pergunta seguinte era, pode beber? Né? Pode tomar álcool? Pode tomar esses medicamentos com álcool? A pergunta que o brasileiro mais fazia era essa. Incrível, né? E essa pesquisa existe, não é uma mentira, não. Realmente é uma pesquisa que é engraçada, mas ela realmente existe. E
A resposta é o seguinte, viu? Se prepara, viu? Olha o que, é que o professor Renan vai dizer. Quebrando paradigmas. Mito ou verdade que o álcool corta o efeito do antibiótico? E aí eu digo para vocês, ó. Mito, certo? É mito. Eita, então agora eu posso tomar meu antibióticozinho e beber álcool? Calma aí. Calma aí, eu não estou dizendo isso, certo? Muito cuidado nessa hora, que essa aula até está gravada e vocês recortam e se botam na internet e depois eu vou me prejudicar por causa disso. Não é assim. Vamos parar para pensar, pessoal. Você está com infecção bacteriana. Você vai no médico, ele prescreve um antibiótico e você quer tomar cachaça? Não, não bate, as coisas não batem. Entendeu? Na minha cabeça, você está com febre, você está mole, você está arriado, você... Ah, professor, mas o medicamento tem 7 dias e se eu tomar os 3 primeiros já fica bom, né? Mas tem que tomar os 7 dias por causa da resistência bacteriana. E esses outros 7 dias, se eu quiser beber? Ah, aí sim, beleza, né? Pronto, então vamos lá. A verdade é que o álcool é indutor enzimático, tá? Ele aumenta, sim, o metabolismo de diversos fármacos, mas que atuam, fármacos que são metabolizados por CYPs específicas que o álcool estimula. Os antibióticos são metabolizados por CYPs que o álcool não estimula. Sim, isso aí eu digo com todas as palavras e certeza para você. Agora, certo? Vai haver a indução? Vai haver, certo? Essas enzimas que estão sendo induzidas metabolizam os antibióticos? Não, são diferentes. Não prejudicando assim o efeito do antibiótico, mas, cuidado. Vamos supor que você vai encher a cara. Você vai tomar uma caixa de cerveja, né? Uma caixa de cerveja, sozinho é muita coisa, né? Concorda que quando você toma muita cerveja, o álcool inibe o hormônio ADH, né? Antidiurético, e assim você urina mais? Se você urina mais, você elimina mais as coisas do seu organismo, tipo medicamento. Então, pessoal, se você beber muito álcool, você vai sim botar mais medicamento para fora e ele vai perder efeito. Então, primeira ressalva aí. Quer beber? Uma taça de vinho, uma cervejinha de leve, mas não beba muito para ir ao banheiro e ficar urinando. Quanto mais você urina, mais o antibiótico vai para fora e sim vai diminuir os níveis de concentração plasmática dos inefeitos. Segundo ponto, existem algumas ressalvas. Existem alguns medicamentos, alguns antibióticos que não podem ser administrados com álcool. Não pode, é proibido. Certo? Alguns antibióticos não podem ser administrados com álcool. Tá? Vou ler aqui para vocês o nome dos antibióticos. Cloranfenicol, isoniazida, metronidazol e sulfametoxazol. Concordam que são antibióticos menos comuns, né, do que os que a gente vê por aí, azitromicina, amoxicilina, amicacina, essa é mais hospitalar, né, ciprofloxacino, né, tetraciclina, tem antibióticos, os mais comuns, né, eles não sofrem essa interação com álcool, beleza? Não sofre interação, vírgula. Se beber muito álcool, muita eliminação renal, vai haver redução dos níveis plasmáticos do antibiótico. Sim, ele vai reduzir efeito, tá? Por que não pode tomar antibiótico cloranfenicol, isoniazida, metronidazol e sulfametoxazol com o álcool? Por causa das reações do tipo de sulfirão, tá? O que é essa reação do tipo de sulfirão? Eu preciso situar a vocês. Reação do tipo de sulfirão, o disulfiram é um medicamento que inibe enzimas que metabolizam o álcool, certo? Então, o disulfiram é usado para quem quer deixar de beber, entendeu? Um alcoólatra quer deixar de beber, vai tomar disulfiram, porque o disulfiram inibe as enzimas que metabolizam o álcool. O álcool fica circulando na corrente sanguínea. Isso vai trazer uma ressaca pesada, tão grande, mas tão grande, que o indivíduo não quer mais sentir o cheiro do álcool. Já aconteceu isso comigo 2 vezes, sem eu precisar nem tomar disulfiram. Entendeu? Uma quando eu tomava isotretinoína. Eu tomava isotretinoína e Roacutan aos 15 anos, o fígado fica debilitado. Eu não consigo metabolizar o álcool, ele fica mais livre na minha corrente sanguínea.
promove um efeito tóxico absurdo. Com 2 doses de vodka, eu bati no hospital. 2 doses. Ah, professor, mas tem 15 anos. 2 doses. De um dedo. Não tem condições. Entendeu? Foi extremamente no início da festa. Eu caí no chão e não me levantei. Eu só consegui... enfim, eu só fui direto para o hospital. Por causa disso, o meu cérebro readaptou sinapses e me fez detestar vodka, tá? E, de fato, eu não bebo vodka desde os 15 anos. Né? Falou o bebedor de vodka, viu? De 15 anos. Não bebo. Então, beleza. E outra vez, aos 20 e, sei lá, 20 e poucos anos, 25, eu acho, 20, 24 anos mais ou menos, eu tomei Red Bull com vodka. Somente. Entendeu? Olha a associação. Não façam isso, por favor. Se alguém bebe. Red Bull com uísque, desculpa, eu acho que falei com vodka. Red Bull com uísque. Se vocês fazem isso, gente, pelo amor de Deus, isso é veneno, tá? Não. Se for misturar isso, misture com água de coco, misture com refrigerante, mas não misture com Red Bull, certo? Eu fui parar no hospital novamente, a segunda vez na minha vida que eu fui por causa de cachaça, e de lá para cá eu nunca mais bebi uísque também. Então, eu acho que a readaptação neural que o meu organismo faz para rejeitar substâncias que me causam mal é muito bem eficaz. Eu sei que tem gente que passa por isso, mas que dizer, nunca mais vou beber, aí quando daqui a uma semana tá bebendo de novo a mesma coisa. Eu não consigo. Quando eu sinto o cheiro do uísque, me remete imediatamente àquela situação que eu passei de quase morte. Eu entrei em coma cólica. Então, isso é tipo uma reação de disulfiram. O cara toma disulfiram para deixar de beber. Tomou disulfiram e ele vai beber, sabendo que tomou disulfiram, óbvio, né? Não façam o efeito surpresa não, viu, gente? Vou comprar disulfiram, vou botar ali na dose do meu namorado, que é para ele deixar de beber. Cuidado que você pode matar o rapaz. Porque o usuário crônico de álcool, ele sabe que está tomando o disulfiram e ele não vai tomar mais do que deve a bebida. Se você pega alguém desprevenido, querendo causar esse efeito nele, primeiro, isso é um ato criminoso. Segundo, que a pessoa pode morrer da toxicidade do álcool. Ele tomou muito, o álcool não está sendo metabolizado, ele pode ir a coma alcoólico e morrer de fato, certo? Então, então a ideia é que a ressaca seja tão intensa que ele ele cria essa aversão e não tome mais o álcool, beleza? É um mecanismo para quem é dependente alcoólico, né? Chamar alcoolista, né? Para quem é alcoolista, um método de descontaminação do álcool, né? Que, enfim, há quem diga que ajuda, há quem diga que não serve de nada, enfim. É só sofrência. Mas a questão de se chamar reação do tipo de disulfiram, quando associa o álcool com alguns antibióticos, é isso, é que vai ter alguns antibióticos que vai fazer o efeito tipo do disulfiram, vai inibir as enzimas que metabolizam o álcool. E aí o álcool fica mais proeminente, trazendo esses efeitos extremamente presentes, né? Extremamente fortes, intensos, de cefaleia, náusea, vômito, hipotensão, fraqueza, vertigem e convulsão. Beleza? Então, nesse artigo mesmo aqui, a interação entre antibiótico e nutrientes, uma revisão com enfoque na atenção à saúde, nesse mesmo artigo, ele cita essa questão de que, somente alguns antibióticos apresentam interação com álcool, né? Como foi esse que eu citei para vocês aqui. Cloranfenicol, isoniazida, metronidazol, sulfametoxazol. Tá tomando um desses 4, não pode ver álcool. Não pode, tá? Os outros, tá de boa, tem que se preocupar apenas com a quantidade. Pequenas quantidades. Isso eu garanto. Que o uso em pequenas doses de álcool não altera a eficácia da maioria dos antibióticos usados na terapêutica. Pequenas doses, tá? Que isso não seja usado para o mal, essa informação. Tá aqui, os fármacos. Cloranfenicol, isoniazida, metronidazol, sulfametoxazol com trimetoprim. Esses, de fato, é proibidíssimo os concomitantes com álcool. Beleza? Deixa eu ver se dá tempo. Dá tempo. Outra interação entre nutriente e medicamento, e que é importante chamar a atenção,
envolvendo o fato de um ser inibidor enzimático. A isoniazida, esse mesmo medicamento aqui, ó, antibiótico, estão vendo? Isoniazida. Eu estou trazendo para vocês os exemplos mais importantes, viu, pessoal? A isoniazida tem uma interação que, em todo o livro que você pegar de interação farmaconutriente, envolvendo farmacocinética no processo de metabolismo, vai vir esse daqui, ó. Fármaco inibidor enzimático. Isoniazida. O que é que ela faz? Inibe o metabolismo de um nutriente importante aí, que a gente vai ver. A isoniazida pode parecer estranho para vocês, mas ela é o medicamento de primeira escolha para tuberculose. Aí vamos pensar. Deixa eu voltar aqui. Isoniazida está aqui, ó. O cara com tuberculose está pensando em tomar bebida? Eu acho que não, né? Então, tem nem para que se preocupar, né? Aqui, o cara vai tomar isoniazida para tuberculose, ele está preocupado com bebida, não, eu acho, né? Mas vamos lá. Qual é a questão da isoniazida aqui? Que interação é essa? Que ela inibe as enzimas, né? Ela vai lá nas enzimas hepáticas, reduz a atividade de uns CYPs que metabolizam quem? A piridoxina, certo? Piridoxina, que é a vitamina B6. A piridoxina, gente, é uma vitamina que precisa sofrer metabolismo e se transformar nessa bichinha aqui, ó, piridoxal 5-fosfato, tá? Ela precisa se transformar nessa enzima, certo? Desculpa, nesse intermediário. Porque aí, esse intermediário, ele vai promover, né, os efeitos benéficos que a piridoxina, assim, nos traz. Agora, olha o que vai acontecer se eu usar a isoniazida, certo? A isoniazida, após sofrer metabolismo, ela própria foi metabolizada, ela gera uns metabólitos, uns intermediários, chamados de hidrazonas da isoniazida. E essas hidrazonas, elas inibem a enzima que converte a piridoxina em piridoxal 5-fosfato. Ok? Compreende isso daí? A ausência da piridoxal 5-fosfato no sistema nervoso central provoca neuropatia periférica. Uma vez que a piridoxina, vitamina B6, ela é muito boa para o bom desenvolvimento dos nossos neurônios. Então, a ausência dela provoca neuropatia periférica. Repetindo, caso tenha ficado confuso, o que é que acontece naturalmente? Eu consumo a vitamina B6, a piridoxina é transformada pela piridoxina fosfoquinase em piridoxal 5-fosfato. É essa substância que a gente quer da vitamina B6, tá? Para promover a saúde dos neurônios. Ok. Bom funcionamento neuronal se dá devido à presença de piridoxal 5-fosfato. Quando eu estou com tuberculose consumindo isoniazida, os seus metabólitos, seus intermediários metabólicos, eles inibem a enzima piridoxina fosfoquinase. Dessa maneira, eu acumulo vitamina B6, que não serve. Eu não quero a vitamina B6 piridoxina, eu quero o seu metabólito. Então, se eu não chego a ele, eu vou ter o quê? Neuropatia periférica. Nesses casos, vai haver o quê? Né? A possibilidade de suplementar a vitamina B6. Aí você vai me dizer, mas professor, se eu estou suplementando a vitamina B6, 50 mg dia, mediante o uso de isoniazida, o que é que adianta se a enzima continua sendo inibida? A questão é o seguinte, é que a isoniazida não inibe todas piridoxina fosfoquinase, não. Ela inibe uma boa parte. E sobra uma quantidade lá que, o que é que eu faço para não ter a neuropatia periférica? Eu aumento o substrato. Porque quando eu aumento o substrato, a vitamina B6, eu aumento a velocidade de reação enzimática. Então, eu aumentando a suplementação de vitamina B6, eu aumento o rendimento da reação daquelas enzimas que sobraram para gerar o piridoxal 5-fosfato, prevenindo assim neuropatia periférica. Isso é protocolo. O paciente está com tuberculose, está usando isoniazida, ele vai usar suplemento de vitamina B6 concentrada, 5 mg dia. Beleza, gente? Então, essa aí foi a nossa primeira parte da aula de introdução de interação fármaco-nutriente, tá? Eu trouxe exemplos de farmacocinética que ocorrem na absorção, na distribuição e no metabolismo. No nosso retorno, eu falo sobre interações que ocorrem na excreção, tá?
e na farmacodinâmica. Então, eu acredito que no nosso andamento a gente está bem, a gente vai conseguir terminar aí um pouco mais cedo para fazer a atividade e já corrigir ela, beleza? Acho que vai dar para a gente fazer a atividade hoje mesmo. Mas no retorno da nossa aula, ó, você vê, são 70 slides, a gente está em 45. Basicamente está faltando 20 slides, tá? 20 slides só. A gente já viu 46 pela manhã. Então, vai dar para terminar lá pelas 2h pouca, e é o horário que eu passo para a gente fazer o exercício. Dou um tempo, vocês fazem o exercício e a gente corrige ele. Beleza? Então, aguardo vocês de 1 hora, tá? Para a gente retornar com interações fármaco-nutriente na excreção e na farmacodinâmica. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Ok.